Hoje nossa palestra vai ser sobre acessibilidade nas raízes do design, a influência das 10 heurísticas de Nielsen e Molick na construção da WCAG. Eu sou Samuel Júnior, eu sou especialista em acessibilidade, né, na tecnologia. Eu sou um homem branco, tenho 1,74 m, cabelo meio longo, uma barba bem fina, utilizo óculos e hoje eu estou vestindo uma camiseta preta com o logo da empresa. Eu estou aqui com meu companheiro Murilo Bolognini. Quer se apresentar? Beleza, obrigado. Eu sou o Murilo Bolognini Cita, sou Tech Lead de acessibilidade pela Yaman, trabalhando junto ali com o Samuel. Eu sou um homem branco, bronze palmito, bem branquelo mesmo. Cabelo curtinho, castanho com bastante grisalho já, pula essa parte. No vestido uma polo preta com o logo da Yaman. Isso aí. E vamos falar um pouquinho, começando aqui da palestra, falando um pouquinho da introdução. A nossa ideia aqui foi trazer uma relação entre as 10 heurísticas criadas lá em 1994 por Jakob Nielsen e Rolf Molick, e mostrar que essas heurísticas elas tiveram ressonância na própria WCAG, esse documento criado pela W3C e bastante utilizado em acessibilidade, tanto por desenvolvedores quanto por testers, e mostrar que uma aplicação, para que seja acessível, ela não precisa ser feia ou disfuncional. E essa é a nossa proposta hoje. Exatamente. Pessoal, nesse próximo slide nós temos aqui um QR Code com a apresentação. Então é só apontar a câmera do seu celular que já vai abaixar aí no seu aparelho. Vocês poderem acompanhar com a gente, tem bastante conteúdo lá. A gente vai deixar uns segundinhos. Esse QR Code ele está centralizado na tela. Tá um tamanho bem pegando grande parte da tela, então é só apontar para o centro da tela que você vai conseguir fazer. Bacana que já baixa ali toda a nossa apresentação em PDF, você vai ter acesso a todo o conteúdo, a todas as heurísticas, as relações com a WCAG, a vídeos explicativos e um conteúdo bônus que a gente trouxe ali no final da apresentação, já vai ter acesso também. Acho que deu algum tempinho aí, Samu, qualquer coisa a gente volta depois, se o pessoal quiser. Legal. De novo. Então vamos seguir aqui. Bem, quem são esses pais do design que a gente comentou, né? O Jakob Nielsen. Ele é um dinamarquês, cientista da computação e tem PhD em interação homem-máquina. E o Rolf Molick, também dinamarquês, engenheiro civil e programador. E heurísticas, o que são? A gente está falando tanto, né? Bem, por definição, o dicionário Michaelis, ele tem algumas definições, né? Mas eu destaco uma aqui, que são procedimentos e normas usados em pesquisa feita por meio de quantificação de proximidade de um objetivo. Mas, Murilo, o que isso quer dizer na prática? Legal. A ideia da heurística é aproveitar um aprendizado que os designers já acumularam ao longo do tempo ali de carreira, sua experiência com projetos e implementar em novos projetos, ou trazer, nesse caso, que Jakob e Rolf fizeram, trazer aí um grupo de afirmações que podem ser aproveitadas em outros projetos, baseando na experiência deles em busca de uma usabilidade mais padronizada, mais agradável ao usuário final. Então, aqui as heurísticas, elas nada mais são do que 10 conceitos, 10 afirmações ali desenvolvidas de tal forma a abarcar todos os aspectos de um projeto, durante uma criação de um projeto, a fim de validar a usabilidade dessa aplicação. Exatamente. Bem, então a gente falou que vai falar de heurísticas e vamos fazer associações com a WCAG, mas o que é a WCAG? Bem, aqui a gente tem uma definição. Acessibilidade entendendo acessibilidade, né? O que é acessibilidade? É um acesso universal a todos os recursos e materiais ou tecnológicos existentes, realizado por pessoas que possuam ou não alguma limitação física e ou cognitiva, quer esta se dê por acidente, doença,
idade avançada, ou mesmo uma situação temporária, né? E o que é, agora sim, a WCAG, né? Que a gente vai fazer essa associação. Bem, segundo Marcelo Salles, a definição dele é: WCAG são diretrizes e recomendações organizadas e mantidas pelo W3C que fundamentam a construção de conteúdos digitais com qualidade e acessíveis a qualquer pessoa, independentemente de sua deficiência e ou habilidade. Tá, mas como tudo isso se relaciona? Aqui a gente já tem até um emoji aqui de um carinha pensativo, com as orelhas levantadas, a mão no queixo. Bem, eu particularmente, eu não sou o maior fã de emoji, mas o Murilo adora e ele fez questão de colocar esse carinha aqui. Eu acho que é bem legal, enfatiza bastante ali a ideia de, tá, legal, eu entendi o que são heurísticas, eu entendi o que é acessibilidade, qual a importância dela, mas como é que eu junto tudo isso? Como é que isso se relaciona? Bom, o que a gente pretende é, como eu falei ali na introdução, mostrar que a construção da WCAG já foi ali fortemente influenciada por essas ideias de heurística, ideias, esses princípios de usabilidade e que, ao contrário do senso comum, é possível sim criar uma aplicação com uma boa usabilidade, que seja bonita, que seja funcional e que já nasça com acessibilidade. E como é que a gente vai demonstrar isso? Bom, vamos correlacionar as 10 heurísticas com as diretrizes, com os critérios de sucesso da WCAG utilizados hoje em dia, que a gente encontrou, que a gente identificou alguma ressonância. Pode seguir, Samuel. Exatamente. Então, são 10 heurísticas, então nós teremos 10 slides. A estrutura deles é, primeiro a gente fala da heurística, depois essa correlação com a WCAG e um vídeo explicativo em inglês sobre essas heurísticas. Pois bem, a primeira heurística é visibilidade do status do sistema. Nós dividimos por pontos, são 3 pontos para cada uma dessas heurísticas. Primeira, comunicar claramente aos usuários qual é o estado do sistema. Nenhuma ação com consequência para os usuários deve ser realizada assim que eles sejam informados. Apresentar feedback ao usuário o mais rápido possível, e claro, né, de preferência imediatamente. E criar confiança por meio da comunicação aberta e contínua. Nós encontramos correlação com duas diretrizes da WCAG, que é a 2.4.8, localização, e a 4.1.3, mensagem de status. A ideia dessa heurística é passar para o usuário qualquer feedback, aliás, é passar um feedback de qualquer ação que ele venha realizar na aplicação. Então, qualquer interação que ele tiver com o seu produto, qualquer aviso que seja necessário a esse usuário, ele vai ter essa ideia do que está acontecendo na sua aplicação, onde ele está exatamente, e com base nisso ele vai conseguir definir qual o caminho que ele deve seguir a partir de então. As diretrizes que nós trouxemos ali da WCAG 248, que fala exatamente disso, de localização, mostrando sempre onde que o usuário está e permitindo que assim ele consiga ou retornar uma tela anterior, ou até mesmo decidir para onde ele quer seguir a partir dali. E a 413, que fala justamente de feedback, que todas as mensagens que são apresentadas, elas devem ser informadas, aqui neste caso a WCAG, para tecnologias assistivas e, como a gente falou, é uma ressonância, é uma, não exatamente uma equivalência, mas uma forte influência dessa heurística no caso da construção dessas diretrizes. Exatamente. E vamos para a nossa segunda heurística, que é correspondência entre o sistema e o mundo real. Meu primeiro ponto é certificar-se de que os usuários sejam capazes de entender o significado de uma palavra sem precisar procurar a definição em um dicionário. Nunca presumir que sua compreensão de palavras ou conceitos corresponderá aos seus usuários. E, por fim, a pesquisa com usuários o ajudará a descobrir a terminologia mais familiar para cada grupo, bem como seus modelos mentais em torno de conceitos importantes. E as correlações que encontramos com a WCAG, 3.1.3, palavras incomuns, 3.1.4, abreviaturas, e 3.1.5, nível de leitura. Tá.
A ideia dessa segunda heurística é lembrar que você precisa construir um produto para o seu usuário e não para você próprio. Você precisa utilizar a linguagem que o usuário está acostumado no dia a dia, não utilizar jargões técnicos, principalmente ali de construção, de desenvolvimento, ou muito voltados à estrutura ou qualquer coisa do gênero, porque o seu usuário ele não necessariamente vai ter aquele conhecimento. Então, como diz ali bem o título da heurística, é ter uma relação entre o mundo real e a sua aplicação. E por meio da WCAG, a gente identificou ali uma ressonância em algumas diretrizes, tratando exatamente dessa questão de palavras incomuns, de você trazer um significado quando for necessário utilizar, de você trazer não um resultado, mas uma explicação para siglas também, e principalmente ter um bom nível de leitura, um bom nível de compreensão por parte do seu usuário. Legal. Então, dito isso, partimos para a terceira heurística, que é liberdade e controle do usuário. Esses pontos são suportar desfazer e refazer, mostrar uma maneira clara de sair da interação atual, como um botão cancelar. Certificar-se de que a saída de emergência, entre aspas, esteja claramente identificada. E a correlação com a WCAG é a 2.5.2, cancelamento de acionamento. Tá, o controle do usuário é bem interessante no sentido de que você precisa passar a ideia para o usuário de que ele tem total liberdade para utilizar a sua aplicação, obviamente dentro ali dos requisitos que você construiu, dentro do propósito, do objetivo, mas que ele tenha liberdade para usar da melhor maneira que ele identificar. E ele precisa ter esse controle até mesmo para poder reverter uma situação que ele entenda ali que não foi a melhor escolha, não foi a melhor opção, e a gente traz na WCAG uma diretriz que fala justamente disso, que é o cancelamento de acionamento, que é essa possibilidade que o usuário tem de reverter uma ação indesejada. Exatamente. A quarta heurística é consistência e padrões. E os pontos são melhorar a capacidade de aprendizagem, mantendo os dois tipos de consistência, interna e externa. Bem, primeiro aqui ele vai falar então da interna, que é manter a consistência dentro de um único produto ou família de produtos. E a externa, seguir as convenções estabelecidas do setor. Bem, e as correlações que nós encontramos com a WCAG é a 3.2.3, navegação consistente, e 3.2.4, identificação consistente. Legal. A ideia nessa heurística é de você não reinventar a roda, a não ser que o seu produto seja bastante disruptivo, que você traga algo totalmente novo. É muito importante para o seu usuário, para o seu cliente, que ele consiga reconhecer padrões na navegação e na identificação dos componentes que ele irá interagir. Uma lei de Jacob bem interessante é que os usuários eles se baseiam nas expectativas anteriores que eles tiverem em outras plataformas. Então, se você entra numa plataforma e está acostumado com um grupo ali de ícones específicos para realizar uma determinada ação, não faz muito sentido você querer mudar totalmente ali na sua aplicação e causar essa confusão, esse desconforto no seu usuário. Da mesma maneira, não faz sentido, durante o fluxo, dentro da sua aplicação, você alterar a navegação, você alterar a identificação dos componentes que o seu usuário já aprendeu, já teria facilidade em reconhecer desde ali do começo da navegação dele. Então, ela fala bastante nessa questão de padrões, a consistência, e a WCAG, nesse caso, é bem assertiva, trazendo exatamente esses pontos que eu mencionei agora. Legal. Antes de partir para a quinta heurística,
Só responder a mensagem da Milena, que ela mandou aqui no chat. Ela pergunta se os slides vão ficar disponíveis depois. Nós apresentamos um QR Code no começo, só você apontar a câmera do seu celular para fazer o download. Ao fim da apresentação, nós vamos colocar de novo aqui em tela e você pode sim fazer o download, Milena. Então, seguindo aqui para o próximo. 5. Prevenções de erros. Bem, o primeiro ponto é priorizar seu esforço. Evitar erros de alto custo primeiro e depois pequenas frustrações. Evitar erros fornecendo restrições úteis e bons padrões. E evitar erros removendo sobrecargas de memória, permitindo que ações sejam desfeitas e avisando os usuários disso. E as correlações são 3.3.4, prevenção de erros, e 3.3.6, prevenção de erros, esse destinado a todos. E o primeiro destinado a legal, financeiro e dados. Começando do fim, neste caso aqui da WCAG, a gente trouxe 2 critérios, um de duplo A e um de triplo A, com níveis de conformidade diferente, conforme o rigor ali que está sendo aplicado de acessibilidade, ou os objetivos ali de acessibilidade. Essas duas, na verdade, têm tudo a ver com essa heurística. Essa heurística fala bastante em você evitar determinados erros. Existem 2 formas, ou 2 erros clássicos. Um é por deslize ou desatenção do seu usuário, e o outro, que é uma falha de design, uma falha de informação, que leva o seu usuário a cometer um erro. E essa heurística, ela pega bastante nesse ponto, que é garantir que o seu usuário ele não vá cometer um erro por ter sido mal informado, por ter sido mal conduzido, e a fim de que isso não gere uma frustração na experiência dele. E é muito mais fácil você prevenir erros do que tentar corrigir esses erros depois. E você consegue prevenir trazendo ali uma série de situações, uma série de comportamentos, inclusive avisando tudo o que está acontecendo para o seu usuário, tudo que ele possa fazer de errado. Exatamente. Então, para a próxima. 6ª heurística, reconhecimento em vez de memorização. Bastante importante isso. O primeiro ponto é permitir que as pessoas reconheçam as informações na interface, em vez de que elas tenham que lembrar ou, entre aspas, relembrar delas. Oferecer ajuda no contexto, em vez de dar aos usuários um longo tutorial para memorizar. Né? Ninguém merece, gente. E reduzir as informações que os usuários precisam lembrar. As correlações que encontramos são 2.4.6, cabeçalhos e rótulos, 2.5.3, rótulo no nome acessível, e 3.3.2, rótulos ou instruções. É muito interessante essa diretriz, no sentido de que ela traz 2 condições diferentes. Ela fala ela fala na possibilidade de você ter maior facilidade em reconhecer um determinado ícone, um determinado conceito que está sendo apresentado, do que você ter que memorizar uma longa instrução, um longo tutorial. E a gente trouxe aqui, até para ficar mais claro, a WCAG, falando da questão de ter rótulos em campos, você ter rótulos em botões, você trazer instruções de como preencher um determinado campo de entrada, a fim de você não forçar o seu usuário a tentar adivinhar o que ele precisa fazer com aquele determinado componente, o que ele precisa fazer para poder interagir com aquela ideia que você trouxe para ele. E ressaltando bem essa parte que é muito mais fácil de você reconhecer algo, você tem bem menos esforço cognitivo do que você precisar memorizar alguma coisa. Exatamente isso. Bem, a 7ª heurística fala de flexibilidade e eficiência de uso. Os pontos são fornecer aceleradores como atalhos de teclado e gestos de toque, fornecer personalização, ajustando o conteúdo e a funcionalidade para cada usuário, e permitir a personalização para que os usuários possam fazer seleções sobre como desejam que o produto funcione. E as correlações são 2.1.1, teclado, 2.1.4, atalhos de teclado para caractere, 2.5.1, gestos de acionamento,
E 2.5.4, atuação em movimento. Como que a gente vem falando desde o começo, a ideia não foi encontrar exatamente um critério de sucesso que repetisse a heurística, não faria nenhum sentido. O que a gente quis e quer mostrar aqui é que diferentes diretrizes da WSAG sofrem ali um eco, uma ressonância da própria heurística como uma influência na sua construção. Então, a gente vê aqui, até mesmo por essas diretrizes apontadas, que essa heurística ela fala ali da possibilidade do usuário de personalizar a forma como ele interage com a sua aplicação, com o seu site, com o seu aplicativo, enfim, independente. A forma como ele vai utilizar, então, a aplicação, a maneira que é mais adequada, quer ele seja um iniciante em tecnologia, quer ele seja mais avançado. Dessa maneira, você consegue trazer uma experiência agradável para diferentes públicos. E quando a gente menciona ali algumas WCAGs, algumas diretrizes, a gente traz desde o básico do acesso via teclado, que nesse caso aqui, até por analogia, você pode entender a possibilidade de realizar o toque na tela, o swipe, como é conhecido em mobile, a possibilidade de você utilizar o teclado, né, se for um PC ou outros dispositivos, mas a fim de que esteja, de fato, acessível a diferentes públicos e que ele tenha diferentes maneiras de interagir. Show de bola. Bem, eu só queria atualizar, já que a gente está falando de acessibilidade e de inclusão, só atualizar aqui a descrição do Murilo, que agora ele está fumando e tem uma fumaceira maravilhosa na câmera dele. Sensacional, né? Muito bom. E vamos então para a oitava heurística. Estética e design minimalista. Os pontos são manter o conteúdo e o design visual da interface do usuário, enfocando o essencial, não deixar que elementos desnecessários distraiam os usuários das informações de que realmente precisa, e priorizar o conteúdo e os recursos para oferecer suporte aos objetivos principais. E as correlações são 1.1.1, conteúdo não textual, 1.3.2, sequência com significado, e 2.4.3, ordem do foco. Essa heurística, ela traz a ideia de que uma aplicação muito poluída, ela atrapalha a usabilidade, ela prejudica bastante a experiência do seu usuário, e ela traz ali como uma ressonância, como a gente pode ver, a 1.1, que fala bastante das imagens decorativas e não decorativas, e nesse último caso, com a possibilidade de descrição, de passar essa informação para o usuário. A gente fala ali da sequência com significado e da ordem do foco, que é a ideia exatamente de você construir uma aplicação lógica, uma aplicação que faça sentido, que saiba conduzir o seu usuário exatamente do ponto inicial até o seu destino, até a intenção, seu objetivo como designer, como projetista. E eu acho que é bem interessante na WSAG, porque ela fala exatamente disso, ela precisa ter esse design minimalista, com uma interface limpa e agradável. Isso aí. E agora, a nona heurística que fala: ajude os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros. 11. Modo de fala desligado. E tem um iPhone querendo participar da apresentação. Desculpa. Eu não sabia que o som estava vazando. Vazou. Tranquilo. Bem, só para saber o horário. Perdão? Só para saber o horário. Só para saber o horário, legal. Então, só para recapitular, a nona heurística ajude os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros. E os pontos são: usar recursos visuais de mensagem de erro tradicionais, como texto em vermelho e negrito, ponto importante, o Murilo vai comentar sobre. Dizer aos usuários o que deu errado em uma linguagem que eles entenderão. Aqui também, evitar jargões técnicos. E oferecer aos usuários uma solução, com um atalho que possa resolver o erro imediatamente. E as correlações que encontramos foi 3.3.1, identificação do erro, e 3.3.3, sugestão de erro. Se a gente observar, pelo menos 3 das heurísticas até agora se preocupam bastante com a questão de feedback, com a questão de erro.
lá na primeira, falou a questão de mensagens, de feedbacks ao usuário de tudo que está acontecendo. Depois a gente passou por prevenção de erros, de evitar. Mas, se o feedback e a prevenção de erro não é necessária ou não foi suficiente, então é necessário tratar esses erros. E essa heurística, ela traz uma ideia ali de um tratamento claro, com mensagens que façam sentido para o usuário e não para o desenvolvedor ou para o designer. Isso é muito importante. Ela menciona até ali um destaque visual do texto em negrito, em vermelho, como uma recomendação. E olha que interessante, a gente vê aqui não só a parte para quem enxerga desse destaque visual, mas também deixando essa mensagem em texto, ela será capturada por tecnologias assistivas, que são capazes de reconhecer esse texto escrito, naturalmente não só o vermelho, né? Isso não vai ter como, por atalhos bem específicos, mas com o texto, e sendo um texto claro, sendo um texto objetivo, a pessoa que utilize também essas tecnologias vai conseguir entender o que ele fez de errado e, tendo ali uma solução, até uma sugestão dessa heurística, ele vai conseguir corrigir e avançar na sua aplicação. E as diretrizes que a gente traz falam exatamente desses pontos. Exatamente. São bem claras, né, essas associações, essas correlações, né? Exato. Chegamos, então, à nossa 10ª e última heurística, que fala de ajuda e documentação. E os pontos são certificar-se que a documentação de ajuda seja fácil de pesquisar e, sempre que possível, apresentar a documentação em contexto no momento em que o usuário solicitar. E último ponto, listar as etapas concretas a serem realizadas. E a correlação é a 3.3.5, ajuda. Para ver, a gente trouxe aqui uma diretriz de AAA, que nem é tão utilizada em alguns projetos, mas ela é muito importante, que traz essa ideia da heurística de você fornecer uma ajuda para o seu usuário de como utilizar a sua aplicação e que essa ajuda ocorra no momento que ele precise. Não faz sentido nenhum você criar um tutorial gigantesco para que ele decore a ordem de todos os botões, o nome, ou o que significa cada um dos ícones que vão aparecer na sua tela, e o que ele precisa fazer nos 34 passos que ele vai ter que seguir para terminar o fluxo, porque isso não vai ajudar em nada. Então, ela recomenda essa ajuda em contexto, no momento ali que você está precisando dela, e ela vai bem de acordo com essa diretriz da WCAG. E até um exemplo, estava conversando com o Samuca ali antes de começar a apresentação, jogos quando você tem um tutorial, principalmente audiogames voltados para deficientes visuais, que você tem um tutorial gigantesco mostrando todos os sons possíveis que você vai encontrar durante o jogo, e depois você simplesmente joga ali o seu usuário dentro, você coloca ele dentro do jogo, e ele tem que se virar sozinho e tentar recordar tudo. Realmente isso não ajuda em nada, e dá até para a gente perceber, já que a gente chegou aqui na última heurística, que todas elas se relacionam entre si. É como uma crescente, buscando a usabilidade ideal para cada aplicação, mas todas se relacionam entre si, a fim de construir uma experiência mais agradável. E a nossa intenção, já vou emendar com conclusão, Samuca. Claro. Precisa já avançar. A nossa ideia foi mostrar que, sim, é possível você construir uma aplicação se baseando nas heurísticas ali criadas pelos pais do design, já sendo utilizadas desde 1994, e ok, sabemos que não são as únicas desenvolvidas, né, para UX, para CX, existem várias outras, mas como essa foi a primeira, a mais antiga ali, a gente quis mostrar que existe sim a possibilidade de criar um produto que seja acessível, que seja bonito, que seja funcional e que tenha uma boa usabilidade. Exatamente. Quer tentar, Samu? Sim. E tem aquele ponto, né,
que a gente até comentou um pouco antes da nossa apresentação, né? Simplesmente seguir as 10 heurísticas torna o produto acessível? Não, de forma alguma. É preciso ter uma interpretação dessa heurística, pensando ali na acessibilidade, tendo empatia, se colocando no lugar do seu usuário, e como muitas heurísticas até fazem questão de relembrar, você pensar que não está construindo para você ou para o seu time, saber que nem todo mundo é profissional de TI. Na verdade, você está construindo para um usuário, então você tem que estar ali de acordo com o seu público-alvo, e pensando no seu público-alvo, tendo empatia, você consegue sim aplicar acessibilidade sem muito esforço, sem achar que vai ficar feio, que vai ficar ruim de mexer, que vai ser um produto chato. Não, é possível sim ser um excelente produto e ter acessibilidade, ter uma boa usabilidade. Exatamente isso. E por fim, temos aqui um último slide falando do conteúdo bônus, que tem como título Método baseado em heurísticas para avaliação de acessibilidade em sistemas de informação. Esse conteúdo é uma tese de doutorado que foi apresentado por Eduardo Hideki Tanaka. É um conteúdo que está bem rico, bem bacana, a gente recomenda sim a leitura, porque é muito bacana. Ele é bem legal, porque ele foi apresentado em 2010 como parte ali para obtenção do grau de doutorado pelo Tanaka, e ele criou 5 heurísticas já pensadas em acessibilidade, então ele adaptou o aprendizado dele, a experiência dele, e trouxe essa ferramenta com 5 possibilidades ou com 5 princípios que, na opinião dele, bem interessante, bem colocada, ajudariam a construir um produto com mais acessibilidade. A gente não vai entrar nesse ponto, como a gente falou, o objetivo principal era falar das 10 heurísticas de Jacob Nielsen e do Rolf Molik e associar com a WCAG, mas a gente vai deixar disponível para quem quiser baixar esse material e poder acompanhar. Exatamente. Então a gente tem em tela novamente o QR Code. Como dito no começo, ele está um tamanho bem grande, está centralizado na tela. Só apontar a câmera do seu celular que vai ter esse conteúdo extra. Alguém pediu aqui no chat o link, por talvez não conseguir baixar o QR, por não conseguir fazer a leitura do QR Code. Encerrando aqui, eu já vou colocar aqui o conteúdo, perdão, o link no chat. Bem, nesse momento, enquanto o QR Code está em tela, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário... Para quem não pegou ali no começo, né, você pode só apontar a câmera do seu celular para a tela, que já vai aparecer ali um pop-up, uma mensagenzinha, perguntando se você quer baixar esse conteúdo.